pessoal, tudo bem? Nós somos aqui da Paróquia São José Operário e hoje nós estamos aqui com a irmã Viviane Maria para um bate-papo descontraído, saber um pouquinho mais sobre a vida dela, sobre o seu chamado, a sua vocação. Irmã, tudo bem? Tudo bem, Gabi? É uma alegria estar aqui com vocês também que nos acompanham e partilhar um pouco do tesouro que Deus me confiou, que é a minha vocação também. É uma alegria estar aqui. Uma alegria para nós também. Irmã, vamos começar pelo seu nome. Como surgiu a parte do Maria? É Viviane Maria, né? Por que Maria? Isso mesmo. Meu nome, irmã Viviane Maria, surgiu de uma experiência de oração. Dentro das congregações, nós temos a opção de acrescentar o nome ou substituí-lo por algum nome que dá sentido à missão, ao chamado que Deus nos faz. E em um determinado momento, antes de professar os primeiros votos, na minha comunidade, no meu instituto, eu fiz essa experiência de ir na palavra vocacional que me inspira, que é João 19:28, tenho sede, onde Jesus na cruz vai exclamar, tenho sede. E eu observei que antes dessa passagem, existe a passagem em que Jesus, ele dá sua mãe ao seu discípulo amado, João, e a partir daí ele leva para casa. Então ali eu entendi que a minha vocação, o meu chamado, eu só conseguiria vivê-lo como Deus quer, pela intercessão de Maria, quando eu a levasse para a minha intimidade, quando eu me inspirasse nela no meu chamado. Então foi a partir daí que eu fiz todo um pedido, uma carta que nós enviamos à Madre e ao Conselho para o acréscimo do nome. Em 2015, então, não mais Irmã Viviane, mas Irmã Viviane Maria. Quando surgiu essa vontade, esse desejo, essa vocação, de seguir essa vocação? A minha vocação, ela foi semeada, E eu percebo muito e louvo a Deus por ter uma família cristã. Minha mãe, sempre muito devota de Nossa Senhora, meus pais, buscando a vida em Deus, a fé. E a partir daí eu era motivada desde pequena, apesar de que quando eu era pequena, uma das coisas que eu tinha pavor era a Santa Missa. Eu inventava uma alergia nova a cada domingo para não participar. E minha mãe muito firme comigo, E aí chegava determinados momentos que eu tinha que escolher. Ou ia, ou senão não assistia televisão durante a semana. Então eu fui crescendo assim. E interessante como que Deus usa, Gabi, das situações para nos chamar para perto dele. Porque a partir daí eu comecei também a participar aqui da Paróquia São José Operário. E mesmo não gostando de ir às missas e indo participar, ali surgiu também o chamado para ser coroinha. E a partir desse serviço tão simples, enquanto criança, eu fui percebendo as motivações do meu coração sendo transformadas. De uma criança que não gostava de ir na missa, eu passei a ir em vários horários justamente para servir a Deus. E foi assim que ele foi me atraindo, até que aos 14 anos de idade, no ano eucarístico aqui na nossa cidade, na igreja de Nossa Senhora do Rosário, uma santa missa celebrada até pelo padre Roberto, que hoje está na paróquia Nossa Senhora de Fátima, ele falava da consagração, E nem falava da consagração religiosa, mas dentro do meu coração eu sentia, eu experimentava de um chamado maior de Deus para me consagrar a Ele por inteiro. E a partir daí comecei a buscar congregações, buscar carismas em que eu pudesse fazer uma experiência vocacional. Então, Deus ele tem os seus caminhos, para nos atrair. E em 2008 eu ingressei nas Filhas de São Camilo, fiz uma experiência vocacional. Lá dentro eu me questionava, eu daria a minha vida por essa obra, por esse carisma? E aí, Gabi, eu comecei a perceber que o meu desejo era o desejo missionário, não estar em uma necessidade da igreja, mas em tudo aquilo que a igreja precisasse ser livre, para poder corresponder. E foi então que
das Filhas de São Camilo, eu fiz um processo, né, para ingressar no instituto em que eu estou hoje. Eu sou salvista, irmã, serva de Jesus Salvador, e em 2011 ingressei então no Instituto Missionário. Então sou muito feliz nesse caminho, né? Deus ele tem seus meios e hoje sou missionária na igreja. Irmã, você teve alguma dificuldade de deixar a família, os amigos? Sentiu alguma dificuldade para seguir essa caminhada? Muitas são as dificuldades, muitos são os medos, as inseguranças. É sempre um desafio, mas acima de todas as dificuldades eu tinha certeza de um amor profundo que cativou meu coração. E esse amor era o amor de Cristo, né? Que me sustenta até hoje no sim de cada dia. E interessante porque meu irmão mais velho, lá em casa nós temos as 3 vocações. Meu irmão mais velho é sacerdote, hoje ele é padre, ele está na Arquidiocese de Feira de Santana, na Bahia. E eu, na vida religiosa, e meu irmão mais novo, caminhando para o matrimônio, né? Até já noivou, está nesse caminho do matrimônio. E interessante porque a gente sempre pensa na família, a gente sempre se preocupa como deixar, né? E na verdade nós não deixamos, nós entregamos a nossa família. Isso é tão verdade, Gabi, porque hoje eu vejo que o maior bem que eu posso dar à minha família é ser fiel a Deus na minha vocação. Porque hoje eu percebo tantas graças, e quando a gente ouve que quando a gente sai, o próprio Cristo ocupa o nosso lugar, eu experimento isso na minha casa. Né? De Cristo que permanece com aqueles que eu entreguei a Ele. Então, muitas são as dificuldades, muitos os momentos em que nós queremos desistir, deixar, mas muito maior tem sido a graça de Deus nesse tempo, né? Você também falou pra gente, né, que você tem uma missão. Qual a missão? Sua missão? O que você espera da missão que você está vivendo? Nosso instituto é missionário e nós assumimos diversas realidades de missões na igreja. Hoje, eu estou na missão no Mato Grosso do Sul, estou sendo transferida de uma cidade chamada Maracaju para outra cidade chamada Indápolis, no Mato Grosso do Sul. E lá é uma região muito carente, nós temos poucos padres, né, em comparação com a grande população daquela região. E atuamos hoje em casas de retiro, em projetos sociais com as famílias carentes, acompanhamento com as pastorais, movimentos das paróquias que nós estamos. E também realizamos missões fora das paróquias que nós estamos, quando nós somos convidadas a estar em outros campos, né? Outras paróquias, outras dioceses. Então, nossa missão é muito diversa, né? Atualmente, nós estamos com esse projeto da Casa de Retiro, que será uma casa em que as pessoas irão para poder refazer, para poder renovar as suas forças e, acima de tudo, ter um encontro com Deus. Que é isso que a gente percebe como maior necessidade, né? Momentos em que nós podemos aprofundar, né, o sentido da nossa vida em Deus. Então, atualmente essa será a minha missão, né? A próxima missão. E apesar das diversas necessidades, sempre nós somos enviadas para uma casa apostólica que ali já tem um campo missionário, né? A ser trabalhado, a ser vivido. Irmã, você poderia falar um pouquinho pra gente sobre a vida religiosa? O que é a vida religiosa? A vida religiosa na igreja, Gabi, e aqueles que nos acompanham também, é uma riqueza dentro da nossa igreja. Nós sabemos que cada vocação, uma completa a outra. Seja o sacerdócio, seja a vida matrimonial, os leigos e a vida consagrada. Nós buscamos viver como Cristo viveu, na pobreza, são os 3 votos que nós professamos: pobreza, obediência e castidade. E nesses 3 votos, nós buscamos amar a Deus acima de todas as coisas. Obediência porque sempre temos uma superiora, no nosso caso, uma priora, que quer dizer a primeira dentre as iguais, né, a nos orientar, a nos conduzir, sendo voz de Deus na nossa vida. Pobreza porque não possuímos bens no nosso nome,
nós vivemos também da providência santíssima e buscamos depender da graça de Deus. E também a castidade, porque mesmo não tendo, por exemplo, um esposo, filhos, família, nós somos chamados a viver essa entrega na nossa vocação, porque todos aqueles que se aproximam de nós se tornam nossos filhos. E nós nos casamos e nós nos comprometemos com Cristo, que é o nosso esposo. Então, nada é tirado de nós, tudo é transformado, né? E assim, nós vivemos em vida fraterna, em comunidade, e no caso, nós, como missionários, também temos as missões que nós assumimos. Tem uma curiosidade que eu gostaria de saber sobre a cor da roupa que vocês usam. Ela tem algum significado? Sim. É interessante essa pergunta sua, porque nós temos várias congregações, então cada congregação tem uma inspiração, um carisma e tem também as suas vestes. No nosso caso, irmãs salvistas, nós usamos o marrom, como vocês veem, porque o nosso pai fundador nos dizia que do pó nós viemos e para o pó voltaremos. Então nunca deveríamos nos esquecer de que nessa terra não devemos estar presos a nada, porque tudo passa. Então, todas as vezes que nós olhamos para as nossas vestes, nós somos chamados a esse despojamento, que é importante na nossa vida. Como você se vê dentro dessa missão? O que você busca dessa missão? Você quer continuar nessa missão? Você tem desejo de participar de outras missões? Desenvolver outras missões? Uma das coisas mais lindas, Gabi, na nossa vocação religiosa, missionária, é o deixar-se conduzir por Deus. Quando a nossa vontade consegue se dobrar diante da vontade de Deus. E aí a gente percebe que a vontade dele é muito maior. Qual o meu desejo? A santidade. A santidade. É viver de verdade como Cristo viveu. Esse é o desejo do meu coração. O que irá acontecer? Não sei. Nós nunca sabemos o próximo passo. E isso nos forma na fé. E é interessante porque uma vez eu ouvi uma história que me marcou muito. É uma história que conta que um mendigo iria ser visitado por Deus. E ele, logo que soube, começou a escrever tudo aquilo que ele queria e precisava para Deus. Quando Deus vem ao encontro desse mendigo, Deus que pede para ele. Deus diz: você tem algo para me dar? E esse mendigo olha na sua bolsa, tem um pedaço de pão enorme, ele tira um pedaço e oferece para Deus. E continua seu caminho, revoltado, porque na cabeça dele Deus que deveria dar a ele. Só que ele percebe que esse pedacinho de pão que ele ofertou a Deus tinha se tornado um pedaço de ouro. E ele chorou amargamente, porque se ele tivesse entregado tudo seria transformado. Isso me marca muito. Na minha vida religiosa, na minha vida missionária, caindo e levantando, eu quero viver essa entrega. Uma entrega que não é uma parte, é a minha vida. Então, qual o desejo do meu coração hoje? Ser fiel a Deus, perseverar naquilo que Ele já me chamou, que é a minha vocação. E aproveito para pedir as orações de vocês. Você que está nos ouvindo, reze pelas vocações. Reze para que muitos jovens também possam fazer essa experiência de dar tudo a Deus na vocação que são chamados. E que nós possamos, juntos, viver essa santidade. Irmã, muito obrigada, viu, por tudo que você compartilhou com a gente. Obrigada mais uma vez. Te agradeço em nome da paróquia e nós ficamos muito felizes com a sua presença aqui. E agora eu gostaria de saber se a gente pode fazer algumas perguntinhas, algumas curiosidades, você pode responder pra gente. Com certeza, Gabi. Eu também agradeço a vocês. Essa paróquia é de verdade uma casa para mim. Todas as vezes que eu volto eu faço essa experiência de tocar na minha história. Então eu agradeço muito a acolhida, a honra de estar com vocês, aqui partilhando um pouquinho. Tá? Mas podem perguntar sim. Irmã, conta um pouquinho pra gente de como que é a sua rotina. Nós temos uma rotina no convento que nos ajuda a viver nossa vocação bem. Como nós somos missionários, sempre nós temos muitos imprevistos. Porém, nós sempre mantemos na nossa rotina
a vida de oração, porque a primeira coisa para nós é estarmos com o Senhor. Então, através da liturgia das horas que nós rezamos, em alguns momentos do dia em que nós paramos para rezar, também a Santa Missa, que para nós é diária. Temos também as tarefas da casa, porque tudo aquilo que uma dona de casa faz, nós também fazemos, cozinhamos, passamos, limpamos a casa. E temos momentos de comunhão fraterna, por exemplo, nas refeições, aniversários, momentos especiais, para viver em comunidade, para estarmos como irmãs partilhando da vida juntas, né? Fora isso, nós temos também as atividades missionárias, pastorais, reuniões na paróquia, nós temos projetos com as famílias carentes em determinados dias da semana. Isso é um pouco daquilo que nós vivemos na nossa rotina diária. Quais são os principais sinais? Nós trazemos conosco alguns símbolos, por exemplo, a aliança. Nós levamos conosco a aliança, que é uma aliança com o próprio Cristo e com a Igreja. Nos votos simples, nós recebemos essa aliança na mão direita e continuamos renovando todos os anos até os votos perpétuos, em que essa aliança é passada para a mão esquerda, símbolo da nossa consagração. Por fora, o nome de Jesus e por dentro, gravado o nosso nome. Temos também o escapulário, ele vai por cima do nosso hábito como sinal de serviço. O escapulário é típico, é próprio daquele que serve. Trazemos também o véu para nos recordarmos que nós estamos guardadas em Deus para o serviço ao próximo. Então são alguns dos símbolos que nós trazemos conosco. Na sua infância, no seu tempo de escola, você tinha alguma melhor amiga? Tinha. Algumas me marcaram muito, né? Até uma que ela era cerimoniária, né? Também servia, e nós partilhávamos muito, né? na nossa vida, do nosso serviço a Deus, e até foi uma das primeiras que eu consegui falar, né? Que eu gostaria assim, de entrar no convento, dedicar minha vida a Deus. Amigos fazem parte, né? Da nossa história. Você tinha alguma matéria favorita e alguma matéria que você não gostava muito? Olha só, eu gostava muito de história, sempre gostei muito de história e gostava muito de redação, né? Na escola eram as matérias que eu mais assim, me identificava. Matemática, química, física, só misericórdia do Pai Infinito, né? Mas essas outras eu me lembro que eu gostava muito. Então agora, para finalizar um pouquinho, para deixar um pontinho, uma curiosidade para o pessoal, como faz para ser freira? É um caminho, é um processo. A jovem que deseja e sente o chamado de Deus deve procurar por primeiro a paróquia, o pároco, né, que a acompanha, expressar, partilhar do seu desejo, né, receber aí um acompanhamento e também procurar conhecer comunidades, conhecer congregações em que ela possa se identificar. Porque quando a gente vai conhecer, Gabi, alguma congregação, é interessante que quando é o nosso carisma, quando a gente se identifica, a gente se sente em casa. Então, esse é o processo, buscar conhecer, para também discernir a sua vocação. Nós temos aí inúmeras congregações, o nosso instituto, nós somos Irmãs Salvistas, e a partir da busca dessa jovem, nós também acompanhamos ela nesse processo. Quantas etapas seriam? Olha só, vamos lá, nós temos o aspirantado, que é a primeira etapa, né, de formação. Quando a jovem ingressa, ela entra no aspirantado, conhece um pouco o convento, né, vivendo ali. Depois, postulantado, em que ela vai recebendo a formação doutrinal religiosa. Noviciado, que é um tempo em que essa jovem vai viver o recolhimento, o silêncio, a escuta de Deus. Nesse tempo ela não faz pastoral, ela fica mais interna. O noviciado regrado, que nós temos, que a jovem já vai para fora em missão, em uma das nossas casas, né, mas nesse acompanhamento ainda, para depois professar os primeiros votos, que no caso a irmã juniora, que passa a ser irmã,
porém renova todos os anos até os votos definitivos, perpétuos. Irmã, muito obrigada pela sua presença, obrigada por tudo que você nos disse aqui hoje, por todas as curiosidades, por contar um pouquinho da sua vida. Nós estamos muito felizes e isso, muito obrigada. Deus Eu que abençoe agradeço. e que Jesus te acompanhe aonde você estiver, que Nossa Senhora ilumine seu caminho. Amém. Muito obrigada, Gabi. Muito obrigada a todos pela acolhida.